Então vamos nessa. Todo mundo um dia já sonhou em ficar rico. Poder ficar de boa, sem trabalhar, passar a vida viajando, ou simplesmente não fazendo nada, podendo comprar o que quiser, quando quiser, sem a preocupação de como irá pagar por tudo isso. O problema é que, para enriquecer, é preciso investir o dinheiro que, em tese, você já está guardando. Mas qual seria o melhor investimento para poder enriquecer? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, poupança? Se você se interessa por esse assunto, fique até o final, que eu vou te falar sobre 4 investimentos que têm o potencial de fazer você enriquecer. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita agora e se inscreve e assina todas as notificações para que você não perca nenhum novo vídeo que entrar no canal. Bom, antes de falarmos sobre os tipos de investimentos, é necessário entendermos que, independente do tipo de investimento que você optar por utilizar, quando se fala em enriquecer investindo, tudo vai depender da sua capacidade de aporte. De nada adianta você saber tudo sobre investimentos se a sua capacidade de aportar é pequena. Ou seja, é mais importante a sua capacidade de ganhar mais dinheiro para que seus aportes sejam cada vez maiores. Se você ganha pouco, sua capacidade de aportar para investir é muito pequena ou praticamente nula. Se você ganha mais, sua capacidade aumenta e isso potencializa os seus rendimentos. Mas o que é aporte? Bom, o aporte é o ato de você investir dinheiro em um determinado tipo de ativo financeiro com a finalidade de obter lucro. Portanto, quanto maior for o seu aporte, maior será o seu lucro. Então, isso significa que não adianta muito você conseguir um ativo que te dê, sei lá, 20% de rendimento se você consegue investir apenas 100 ou R$ 200 por mês. Não quer dizer que você não deva fazer isso, que você não deva investir 100 ou R$ 200 se essa for a sua capacidade de investimento. Invista, comece, pois é melhor que você comece com pouco e vá aumentando conforme a sua renda aumenta, do que você nunca começar a investir. Mas não se iluda, o tempo para atingir um determinado valor aumenta quando a sua capacidade de investir é pequena. Vamos para um exemplo. Se você investe R$ 100 a uma taxa de 20% ao ano, ao final de um ano você terá R$ 120. Convenhamos que não é muita coisa, não é? E isso muitas vezes acaba desanimando quem começa a investir. O cara pensa, meu, com R$ 20 eu não faço nada, eu não compro nem uma pizza. Então qual é o sentido de eu investir? Perder tempo. Agora, se com essa mesma taxa você consegue aportar inicialmente R$ 1.000, ao final de um ano você terá R$ 1.200. Vejam que é uma diferença razoável. A taxa é a mesma, mas a quantidade investida gera uma diferença significativa, o que acaba colaborando para que você continue aportando e investindo mais. Afinal, R$ 200 é bem mais do que R$ 20, não é? Consegue perceber que a quantidade de dinheiro que você investe todos os meses, ela acaba sendo muito mais importante do que a rentabilidade que você possa conseguir em um determinado tipo de investimento? Já deu para perceber que para ganhar muito dinheiro é necessário que você efetue aportes constantemente e que esses aportes tenham valores consideráveis? Para isso é preciso que você tenha muita disciplina, porque continuar aportando todos os meses, vendo que os rendimentos iniciais são pequenos, é desanimador. Agora, meu caro, se você continuar, com o tempo os rendimentos começam a aumentar, começam a ser relevantes e eles te animam a querer aportar cada vez mais para ver os rendimentos aumentarem cada vez mais. E acaba se criando um ciclo virtuoso. Bom, mesmo que o valor do seu aporte mensal seja pequeno, como eu te disse, comece. Hoje você aporta pouco, com a melhoria da sua renda, com o tempo, você ganhando mais, você aumenta esses aportes para acelerar o seu processo de enriquecimento. Você vai ficar rico fazendo isso? Não sei, mas você pelo menos estará em uma situação financeira muito melhor do que a que você se encontra hoje. Tenha certeza disso. Agora, você já parou para pensar em qual seria a quantidade de dinheiro investido que faria com que você pudesse parar de trabalhar ou viver apenas de renda? Ou que gerasse para você uma aposentadoria muito melhor do que a do INSS? É preciso ter isso em mente e começar a trabalhar para alcançar esse valor. Por isso, conhecer sobre os tipos de investimentos é essencial. Só o conhecimento tem o poder de fazer com que você escolha as melhores opções dentre as várias que existem. Que você escolha aquela que melhor se encaixe com o seu perfil de investidor, com a sua capacidade de correr mais ou menos riscos, nos investimentos, porque todo investimento possui riscos. Alguns mais, outros menos. Em tese, quanto maior o risco, maior o retorno. Mas é preciso muita calma também para suportar os altos e baixos desses investimentos. A maioria dos investidores acabam procurando por ativos que possuem menos riscos, porque eles não suportam as subidas e descidas da bolsa de valores.
Isso quando nós falamos em ações, né, que possuem uma grande volatilidade. Mas o que é essa tal volatilidade? Bem, é a variação do preço das ações, para cima ou para baixo. Então, quanto mais frequente for essa variação de preço, maior é a volatilidade da ação. Né? Vamos ver isso em gráficos. Se a gente pegar, né, entrar no site do Investidor 10 e a gente clicar no gráfico de rentabilidade do Ibovespa, a gente consegue perceber que nos últimos 10 anos ele saiu ali de aproximadamente 60 mil, um pouco menos de 60 mil pontos. E ó, vocês podem reparar que ele tem uma certa variação, ele sobe, desce, ó, chegou aqui, bateu 38 mil pontos aqui em 2016. Em 2020, pouco antes da pandemia, ele estava ali aproximadamente com 119, 120 mil pontos. Quando houve a pandemia, caiu drasticamente para 67 mil pontos, 68 mil pontos aproximadamente. Depois ele começou a se recuperar. Então, assim, a volatilidade é isso, ele sobe e desce. Em alguns momentos, em crises, né, como o caso da pandemia, desce muito, cai muito drasticamente num período de tempo curto, e isso acaba assustando bastante os investidores. Parar com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né, então é diferente um pouquinho de ações, né, não é a mesma coisa, mas também é renda variável. Ela saiu ali ó, de 2014, né, que tinha poucos investidores ainda, né, investindo em fundos imobiliários, ali um pouco menos de 1.400 pontos. Chegou ali em 2020 também, mesma coisa, durante a pandemia chegou a 3.200 pontos, depois caiu bastante para 2.300 aproximadamente, e depois vem subindo. Tem os seus altos e baixos, mas ele vem subindo. Então isso é volatilidade. Isso acontece com ações, acontece com fundos imobiliários. Com fundos imobiliários a gente consegue perceber que ele tem um pouco menos de volatilidade. Tá? Ações têm bem mais volatilidade. Bom, existem períodos em que nós temos muitas incertezas, principalmente políticas e econômicas, em que a volatilidade das ações acaba aumentando muito. Por isso, para investirmos, nós precisamos pensar em duas situações para escolher o investimento que vai de encontro àquilo que nós pretendemos e também que nós podemos suportar. Em primeiro lugar, nós precisamos de investimentos em que o risco seja controlado. Bom, todo investimento possui risco, certo? Então parece lógico a gente pensar em risco controlado. Bom, existem ativos que são menos e os que são mais arriscados. Então isso faz com que os investidores, até mesmo os mais experientes, acabem tomando decisões precipitadas em relação a algum tipo de investimento. Decisões que podem alterar o fator de ganho para perda ou vice-versa. Por isso, é ideal que nós encontremos ativos que possuem um risco que seja passível de enfrentarmos sem que nós percamos o sono por causa da volatilidade desse ativo. Para isso, nós precisamos estudar, conhecer os tipos de investimentos e conhecer o grau de volatilidade de cada investimento. Mas é preciso também saber se podemos suportar essa volatilidade. Então, nós precisamos nos conhecer enquanto investidores. Em segundo lugar, nós precisamos que o investimento tenha um retorno adequado. Ou seja, é quando o retorno dos investimentos tem um desempenho que, num mesmo período, tenha uma certa equivalência com outros tipos de investimentos. Também nesse caso, é imprescindível que nós conheçamos os tipos de investimentos e que possamos fazer comparações entre eles para podermos ter certeza de que o investimento no qual nós escolhemos aplicar tem um desempenho que seja ao menos comparável com outros dentro de um mesmo período de tempo. Por exemplo, se eu invisto em renda fixa e ela, num determinado período, me deu um rendimento de 12% ao ano, o que é legal, tá bom? Mas se nesse mesmo período o Ibovespa, por exemplo, teve um desempenho de 20%, eu deixei de ganhar e o meu investimento acabou não sendo adequado. Então é preciso pesquisar bastante para encontrar um investimento adequado, embora seja óbvio que nós não conseguiremos sempre ter os melhores investimentos. Bom, agora vamos aos tipos de investimentos que podem fazer você enriquecer. Investir em ações. O primeiro investimento que pode fazer com que você fique milionário é a compra de ações da Bolsa de Valores. Não existe investimento mais lucrativo do que participar de bons negócios. E é exatamente isso que podemos encontrar na Bolsa de Valores. Boas empresas para investirmos. E quando nós falamos em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores, nós podemos defini-las em dois tipos. Existem aquelas que ainda estão em fase de crescimento, por isso todo o dinheiro que ela lucra, ele é reinvestido na empresa para fazer com que ela continue crescendo. Então, esse tipo de investimento visa apenas ganho de capital, né, com o crescimento da empresa. E existem aquelas que já possuem um tamanho adequado, que não tem muito mais para onde crescer
e que distribuem parte dos lucros com os seus investidores, com os seus acionistas, em forma de dividendos. É um investimento feito visando uma renda. Nada impede que essas empresas cresçam mais. No entanto, quem investe nelas procura por rendimento e não necessariamente por valorização, embora, é claro, as empresas de dividendos também cresçam. Mas como saber em qual empresa investir? Bom, você vai ter que estudar um pouco, mas resumidamente você pode verificar se a empresa tem lucros consistentes há muito tempo, então isso indica que ela está com a saúde financeira em dia. E segundo, toda empresa tem dívidas. Verifique se a dívida dela é grande ou pequena, se a geração de caixa dela é suficiente para pagar as dívidas e em quanto tempo isso poderia acontecer. Quanto menor o tempo estimado para o pagamento da dívida, melhor. E onde eu consigo essas informações? Toda empresa listada na Bolsa de Valores, ela é obrigada a manter uma página de RI, ou seja, uma página de relacionamento com os investidores. Nessa página, ela coloca todas as informações da empresa. É só dar uma olhada nos relatórios que você encontra essas informações. O segundo tipo de investimento é a renda fixa bancária. É uma das formas mais tranquilas de se ganhar dinheiro com investimentos, é o que se chama de renda fixa bancária. Nada mais é do que emprestar dinheiro para o banco. Como assim emprestar dinheiro para o banco? É sério, você pode emprestar dinheiro para o banco. E como se faz isso? Comprando títulos como CDBs, LCIs, LCAs. Quando você compra esses títulos, o que você está fazendo é emprestando dinheiro para o banco. O banco vai trabalhar com esse dinheiro e, em troca, ele te paga juros. Claro, o seu rendimento será um pouco menor, mas é possível conseguir uma boa rentabilidade com esse tipo de investimento. Além disso, para esses investimentos existe a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se o banco quebrar, você recebe o seu dinheiro de volta. Mas isso só vale para investimentos de até R$ 250 mil por CPF e por instituição. O terceiro tipo de investimento é tesouro direto. Se você não gostou da ideia de emprestar dinheiro para o banco, pode gostar da ideia de emprestar dinheiro para o governo. E não tem investimento mais seguro do que esse, pois se o governo quebrar, em tese, ele pode imprimir dinheiro e te pagar. Os investimentos em tesouro direto são vários. Os mais comuns são Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, o Tesouro Prefixado. Com investimentos no Tesouro Direto, você já tem uma boa ideia do rendimento que irá receber. O problema é que, geralmente, o prazo para a retirada do investimento ele é longo. Por isso, o ideal é que se invista nesses ativos aquele dinheiro que você não irá precisar num espaço curto de tempo. E são títulos que podem colaborar muito com a construção do seu patrimônio. Ganha-se menos com esses títulos do que com a compra de ações, por exemplo, mas são os títulos mais seguros do mercado, se nós pensarmos que praticamente não tem como o governo não te pagar. O quarto tipo de investimento para enriquecer não é necessariamente um ativo. Invista em você mesmo. Segundo o maior investidor do mundo, o norte-americano Warren Buffett, o melhor investimento que você pode fazer hoje é investir em você mesmo. Mas o que significa isso? Significa que, se você aumentar seus conhecimentos, sua capacidade de ler e interpretar o que está à sua volta, você se tornará um investidor melhor, conhecendo os riscos, os potenciais ganhos, toda a dinâmica envolvida na compra ou na venda de um determinado ativo. Quando você aumenta seus conhecimentos, digamos, em 10, 20, sei lá, 30%, quando você melhora seus talentos, sua capacidade de raciocínio, não existe possibilidade de se cobrar imposto sobre isso. Olha que maravilha. A inflação não pode tirar isso de você. É algo que você terá pelo resto da sua vida. Ninguém pode tirar isso de você. E tendo mais conhecimento, você terá a capacidade de analisar melhor e escolher com mais assertividade o ativo que mais vai se adequar à sua realidade, fazendo com que você possa alcançar seus objetivos de forma mais segura, sem depender de dicas de outras pessoas. Podem ser boas, mas também podem ser muito ruins. Porque um determinado tipo de investimento pode ser bom para mim, mas não pode ser necessariamente bom para você. Por isso, invista tempo e dinheiro em você mesmo. Aumente a sua capacidade de entender melhor o mercado, de entender melhor a economia, as dinâmicas sociais, para que você se torne um investidor melhor e possa ser você o protagonista da sua ascensão financeira. Bom, eu espero que esse conteúdo possa contribuir em algo na sua trajetória como investidor. E se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, mas não está inscrito ainda no canal, se inscreva e acione as notificações para que você seja lembrado dos vídeos que entram no canal toda semana. E já compartilhe com aquela pessoa que você gostaria que tivesse o mesmo futuro promissor que o seu. E me diga nos comentários o que você achou do conteúdo, se ele foi relevante para você. Me diga também nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria que eu abordasse em novos vídeos. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.